Foi, agora foi. Foi. Ah, agora foi. Ei. Salve, salve, galera! Salve, salve, vestibulandos e vestibulandos! Sou o professor Marconi de Física e Matemática, autor do Método Compassar, iniciando o tempo. Estamos aqui na hashtag 005 Live no Instagram. E o assunto, como escolher cursinho, professores, materiais e outros itens que tem a ver. Bem, eu deixei listado lá no feed, se você olhar um tempo atrás, eu coloquei um resuminho sobre essas escolhas. Os pedidos nessa época são imensos, desde novembro até agora, janeiro, fevereiro e março. Muita gente está perdida se vai fazer cursinho ou não. Como é que vai escolher cursinho online, presencial, híbrido, professor, material, professores e materiais. Então, essa live é para falar disso. Vou tentar seguir o padrão normal da live no tempo de uma aula, né? Menos de 40 minutos. Mas o que você precisa, no mínimo, entender para as melhores escolhas? Por quê? Porque se você fizer uma escolha errada ou escolhas erradas, professor, não pode errar? Pode, mas algumas escolhas erradas atrasam demais a sua jornada até a aprovação na medicina. E dentre essas escolhas, fazer cursinho ou não, fazer o cursinho com terceiro ou não, fazer o cursinho online, presencial, híbrido, os materiais, as disciplinas, professores, isso aí é essencial para não perder tempo, dinheiro e humor. Eu sempre falo isso. Então, primeiro item, né? O primeiro item é o melhor cursinho para todo mundo ou para os outros. É o melhor cursinho para você? Não interessa se é online, presencial ou híbrido. Aqui em São Paulo, capital, muita gente vai na onda. O cursinho que mais aprova é tal. E aí muita gente vai lá. Na hora que entra, vê aquelas turmas com multi de aluno, 80, 100 alunos, 120, aquela pressão psicológica maluca. E percebe no segundo, terceiro mês ou no meio da jornada que não tem nada a ver, ou depois faz um ano e aí no ano seguinte fala, nossa, aquele cursinho não tem nada. Eu escuto muito isso de alunas e alunos. Tem que tomar muito cuidado. Então, não necessariamente o melhor cursinho é a melhor escolha. Claro que existem os cursinhos que aprovam mais. Lógico que isso pesa muito na balança das suas escolhas. Mas às vezes esse cursinho está muito longe da sua casa. Aqui em São Paulo, capital, a galera às vezes pega busão, metrô, ou para a mãe, o pai levar até o cursinho, demora muito, 1 hora, 2 ou mais. E esse tempo indo e voltando é um tempo perdido para descanso, lazer, estudo, sono e muito mais. Certo? Fora de São Paulo eu escuto também alunos, interior de São Paulo, em outros estados, que às vezes você sai de uma cidade para ir até outra, fazendo aquele cursinho daquela cidade, 1 horinha só, ir de volta, ou 1h30, e essa perda também conta, tem que tomar muito cuidado se vale a pena. Tudo bem? Então, o melhor cursinho para os outros, ou a galera que já passou, ou agora, né? Hoje, um tema que estavam pedindo muito era inscrições SISU, inscrições para passar em medicina, faz inscrição do dia 15 ao dia 18 até sexta, para a galera que vai entrar em medicina através do SISU, nas federais e outros lugares, né? Mas esse é um tema que eu acho que uma live só não comporta. Eu acho que o tema principal para hoje eu escolhi cursinhos, já tinha falado antes ali no feed e tudo mais. Mas quem sabe lá no futuro a gente acaba falando em 2 ou 3 lives essa parte de inscrições no SISU, como é que você faz a inscrição, quais são as estratégias, as tabelas, os pesos, aí vai. Bem, vamos retomar. Então o primeiro item que eu falei, o melhor cursinho para os outros, não necessariamente é o melhor cursinho para você. Você precisa ponderar várias coisas, eu te falei 2 aí. Tudo bem? O segundo ponto, o mais caro ou melhor? Não necessariamente. Claro que preço, qualidade em geral, muita qualidade e excelência em geral, o preço é maior, mas não necessariamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vou fazer o cursinho mais caro que ele vai resolver minha vida. Não, às vezes o melhor cursinho, por coincidência, não é o mais caro, por coincidência para o seu caso. Então tome cuidado com isso, é uma armadilha que muita gente acaba
né? Falando, cuidado com isso. O terceiro ponto é bons professores. Agora é uma coisa muito importante. Nós falamos de cursinho, mas tem aquela ideia de fazer ou não cursinho. Tem alunos que estão no terceiro ano do ensino médio e já resolveram, ou vão resolver, e vão fazer cursinho junto com a escola. Dificilmente será possível, na maioria dos casos, fazer todas as atividades do terceiro ano do ensino médio conjuntamente a todas as atividades do cursinho. Então isso é muito perigoso, principalmente para a galera que quer entrar, que vai entrar em medicina. Tome muito cuidado. Então eu não vou fazer nada. Muitas coisas que acontecem aqui em São Paulo, capital, e eu percebi que estão acontecendo, conversando com vestibulandos de fora de São Paulo, dando aula e mentoria e trocando ideia. Muito importante você entender que, às vezes, estando no terceiro ano, é melhor escolher e contratar um professor ou professora de redação português. Sobrou grana? Mais um professor de matemática em segundo lugar. Tem mais uma graninha? Aí geralmente a galera de medicina escolhe física e química, ou física, química e biologia. Então é muito comum, a galera faz o terceiro ano da melhor forma possível e contrata, ou pelos cursos de internet, professores renomados que você ouviu falar ou deu uma pesquisada, ou particular, ou presencial, online, professores especializados. A minha sugestão é o primeiro de redação, português, segundo de matemática e, se possível, física, química ou física, química e biologia. Tudo bem? Então, fazer o terceiro ano e cursinho tem que ter muita organização, porque você precisa de tempo para cumprir as tarefas. Em geral, assistindo aulas, independente do cursinho presencial, online, híbrido, você vai ter lá 3, 4 ou 5 horas de aula e necessariamente após essas horas de aula é fundamental no mesmo dia ou na sequência fazer as tarefas mínimas dos materiais. Então as tarefas mínimas correspondentes às aulas. Então você vai precisar de mais no mínimo 2 horinhas, geralmente é mais que isso. Aí você tem mais 4 horas ou 5 dentro de um lugar fazendo terceirão. Não dá! Então tome muito cuidado com isso, certo? Bem, estamos lá no terceiro ponto, voltando, que é professores. Tem professores bons. Você ouviu falar, entrou no Face, nos grupos lá, ou conversou com pessoas que você conhece. Existem pessoas que passaram em medicina principalmente. Existem professores bons, com didática muito boa, com muita experiência nas disciplinas que você menos sabe, ou que você tem mais dificuldade, ou que você precisa mais, nesse cursinho que você vai escolher. Tem muita coisa para ponderar. Porque o que acontece? A pessoa, um exemplo, a pessoa física e matemática, eu não entendo nada, não sei nada, é um dos maiores procuras. No meu caso, dou aula de física e matemática. Pessoal de medicina, claro que tem procura pela física também, da mentoria, algumas áreas, medicina vai ter tempo. Mas uma das maiores procuras é matemática. E muita gente não sabe nada, não teve oportunidade de aprender, ou teve um curso tranquilo, ou não se dedicou, um monte de motivo. Então, você tem que achar um cursinho presencial, online, ou naquele esquema do particular, professor bom, para te ensinar de uma forma rápida ou de uma forma eficiente para que seu aprendizado seja rápido até chegar no alto nível. Não adianta, você vai fazer, antigamente, né, moleque, você comprava um disco ou um CD com várias, banda tal, você tinha 12 músicas, 15 músicas, e às vezes você gostava de 5 ou 6 músicas, as outras não. Então, você vai entrar, às vezes você escolheu um cursinho que você não analisou antes, ou conversou com a galera antes, cursinho A, o cursinho B, o cursinho C, e aí você entrou no cursinho e percebeu que em matemática, nesse exemplo, e em física, você não consegue entender a aula do professor, ou você não tem aquela empatia, ou você não rende.
E se tivesse lá no cursinho B, que você foi lá, conversou, deixa eu assistir uma aula experimental, aí você assistiu a aula e falou, nossa, na primeira aula eu já comecei a entender um monte de coisa. Ou no particular. Então tome cuidado com isso, porque nessas escolhas você precisa ter a chamada eficiência. Essa eficiência é o fato de você ter, pelo menos nas disciplinas que você menos sabe ou mais precisa, bons professores. Bem, o outro item é a mesma coisa, e é fácil você descobrir essas coisas em relação a professores. E no próximo item, que é o quarto, materiais. É fácil você descobrir como é que são os materiais dos cursinhos online ou presenciais. É muito fácil. Só eu tô cadastrado em mais de 40 grupos lá no Facebook de vestibulares e medicina. Isso que o foco aqui do produto digital do método, é medicina. Então, e lá a galera fala de tudo, troca ideia de tudo. Tem o Reddit também, tem outras, mas assim, dá para você entender como é que são os materiais. E tem material que não ajuda, tem material que não rende. Eu já cansei de falar aqui que, dependendo do caso, precisa de material complementar, livro, mas claro, mas eu conheço o aluno que passou em medicina, você estudou material do cursinho. Tudo bem, ou material para o particular, tudo bem, mas dependendo da concorrência, ou do quanto você sabe ou não, ou como você aprende, às vezes você abre um livro que complementa um assunto que você precisa muito, um assunto muito importante, com o material do cursinho, e tem que ter essa base de materiais bons. Tudo bem? Pelo menos nas disciplinas que você mais tem dificuldade ou menos sabe, certo? Então, o item 3, professores, o item 4, materiais, mínimo isso. Tudo bem? Bem, o item 5 é o assunto mais, assim, estranho, mas muito comum. O foco do cursinho que você já está fazendo, que muitos cursinhos começaram agora, né? Agora aqui em São Paulo, capital, pelo menos, a gente tem um monte começou essa semana, na passada IES. Mas o foco do seu cursinho é a faculdade. Esse foco do cursinho é Medicina Pinheiros USP e não Enem. Ou Medicina Pinheiros USP e Enem. Ou o foco do cursinho é a Federal do Paraná. O foco do cursinho é só o Enem. Você já parou para pensar nisso? Qual o foco? Aqui no cursinho online, presencial híbrido, a gente tem foco em tudo do universo. Foi ver pela internet, foi lá visitar, viu, prestou atenção. Nossa, tem uma parede cheia de fotos com os aprovados. Deixa eu ver aqui, faz de conta, eu quero Medicina Pinheiros USP. Nossa, tem uns 15 aqui que passaram Medicina Pinheiros USP. O número de vagas da Pinheiros USP, passou bastante. Então, qual é o foco do cursinho que você já está agora no comecinho ou você vai escolher? Pelo menos nas suas primeiras duas opções, eu vou prestar 5 lugares, mas nas duas que você mais sonha, eu quero entrar no lugar, aqui, esse ou esse, o número 1, o número 2. Então você quer o número 1, o número 2, o número 3 nos seus sonhos, o número 4. Então, dessas mais importantes que você, passei, eu vou fazer. O seu cursinho tem esse foco? O professor que você contratou tem esse foco, essa experiência? Alguém indicou você? O foco dele ou dela, da professora ou do professor, é a Medicina Pinheiros USP? Ou é o Unicamp? Ou são os dois? Ou é o Enem? Tem muita experiência? Não tem? Então isso é muito importante. Bem, falando bastante. Agora, olha só. Como extra, nesse resuminho, nesse início, não é bem início de papo, mas nesse papo eu falei 5 itens muito importantes, tá? Agora eu vou colocar um extra. Esse extra é o seguinte: imagine os simulados e imagine a revisão. Então, simulados, primeiro ponto importante do professor que você vai fazer acompanhamento, ou do cursinho que você escolheu, independente de ser online, híbrido, presencial. Simulados, como um primeiro assunto extra. Os simulados são aplicados só lá no final, nos últimos 3 meses antes do Enem, ou 3 meses antes da FUVEST, Unicamp, ou em algum outro lugar, outra universidade? Ou são aplicados periodicamente, uma vez por mês, uma vez por semana?
uma vez quinzenal. Isso é muito importante. Qual é a minha opinião? É muito importante que você tenha simulados periódicos e é fundamental a resolução de provas. Suponha que a faculdade que você mais quer é a Federal de Minas Gerais, o FMG. E para entrar lá, a prova principal, Enem. Então você precisa ter familiaridade com os simulados do cursinho focados no Enem, na prova do Enem. E também, por sua iniciativa, pelo menos uma vez ao mês, resolver uma prova inteira do Enem, que é a mais cansativa, é a maior, apesar de ser só teste. Ah, é Medicina Pinheiros USP, FUVEST. Então, você tem que analisar e prestar atenção se existem simulados ao decorrer do ano no seu cursinho, nas suas escolhas, para a FUVEST. Ó, aqui é o simulado da FUVEST, pelo menos uma vez ao mês. E você também, por sua iniciativa, que eu te falei, você precisa resolver provas da FUVEST da primeira e segunda fase, pelo menos uma vez ao mês. Tudo bem? Não vai esquecer. Então, simulados o ideal. Ah, mas não tem, ó, bagulho estranho. No mínimo, vai a dica que eu falei lá para o caso de professores e materiais. Pelo menos excepcionais professores. Ah, mas eu tive que escolher um cursinho que para matéria matemática, paciência, mas é o que deu para fazer ou pagar. Tudo bem, ainda existe orçamento. Dá para contratar um professor especializado para complementar ou explicar melhor, um professor indicado que explique melhor a matéria, faz de conta física. Pô, lá no cursinho não entendo direito, mas eu contratei um professor online ou presencial que explica muito. Os materiais, material de apoio para ajudar nesse cursinho. E agora, no papo de simulado, você precisa ter esse foco. Por iniciativa sua. Agora, mais um tópico extra são as revisões. Revisões! Quando que o seu cursinho, eles avisaram você, quando que eles vão fazer revisões? Você ficou vendo a apostila 1, apostila 2, ou o PDF, né? O cursinho online. A cada 5 meses, ou lá no final do ano, uma semana antes do ano novo, Patos Pipocos, eu adoro falar isso, eles vão revisar. Não. Principalmente as disciplinas que você sabe menos e tem mais dificuldade. Não dá, não pode. Então você precisa ter revisões ao decorrer do processo, ao decorrer da jornada, ao decorrer do ano até as provas. Tá? Não vai esquecer disso. Então, essas revisões, se o cursinho que você acabou escolhendo ou não tem outra opção, se ele não faz revisões pelo menos a cada bimestre ou a cada 6 semanas, e isso é muito importante você entender que podem ser através de aula de revisãozinha, dica, nós vimos esses 4 assuntos, o que é mais importante de cada assunto, pro vestibular, tal, ou pro Enem, e algum tipo de simulado. Geralmente os simulados são montados pensando em você revisar os assuntos já ministrados em aulas, tudo bem? Por isso que é importante os simulados a decorrer do ano. Então essas revisões, se houver a possibilidade de ter algumas aulinhas de revisões dos assuntos os quais vocês estão trabalhando o ano inteiro, isso é muito importante. Dependente de ser cursinho online, presencial, híbrido, ou ser o professor, a professora contratado, online, presencial, híbrido também. Tudo bem? Não vai esquecer disso. E finalizando, já estou falando aqui já há um tempinho, o que você precisa então em relação a geral? O que é a geral? Você começou 2022 e a sua intenção é fazer cursinho. Independente de você estar no terceiro ano, às vezes eu até escuto de algumas famílias ou alunos, tô no segundo ano, vou fazer cursinho. Não. No terceiro, se a escolha foi essa, ou fazer o extensivo o ano inteiro, ou
fazendo uma revisão nos últimos 4 meses, que é um formato bem interessante para quem não quer deixar o terceiro sem algo especializado. Então você pode fazer, pensando agora na geral, tá? Você que está no terceiro ano, você pode sim, se for o caso, é muito mais efetivo e eficiente aquela revisãozinha de agosto até o Enem, de agosto até os vestibulares do lugar que você vai fazer medicina. Então, ao invés de fazer o ano inteiro para aquele desgaste imenso e aquele atraso, porque não dá tempo de fazer tudo, muita gente opta, e muitas escolas pelo país, tá? Elas acabam o conteúdo no final do segundo ou no meio do terceiro ano. Isso é muito interessante, precisa ficar meio corrido. Agora tem as mudanças do ensino médio, aí é um papo mais para frente também, para muitas lives. Agora, o que você precisa entender? E isso ajuda. Se a sua escola tem aula até dezembro ou novembro, que acaba atrapalhando demais, porque você está focado e prestando Enem, prestando os vestibulares, se planeje antes para fazer as revisões, ou se planeje antes como é que você vai encaixar os horários de professor particular ou cursinho, tá? Então, uma coisa importante que eu te falei agora há pouco, o cursinho mais compacto, você consegue resolver mais as tarefas mínimas numa situação do próximo semestre do que agora o ano inteiro. Ah, professor, eu já fiz um ano de cursinho, eu tô no segundo, eu já tô 3 anos de cursinho ou mais. Calma. Então, se você está... A primeira vez que você vai fazer cursinho, você acabou o ensino médio, não deu certo, até prestou, ó. Então, essa escolha é fundamental, tanto que o nome aqui... Qual o nome do método? Como passar em medicina na metade do tempo? Eu falo, esse careca tá louco? Não! Vamos imaginar o seguinte, uma lâmpada, tá? Fabricante, a partir de processos estatísticos, estocásticos, ele afirmou que a lâmpada dura 3.000 horas. Como é que ele sabe disso? Dentre outras coisas, a validade de produtos, né? Validade. Então, existem processos, imaginando lâmpada, processos estatísticos. Então, como é que eu escolhi esse nome? Em geral, para os cursos mais concorridos do país, a galera, infelizmente, por um monte de motivo, faz 2, 3 ou 4 anos de cursinho. Então, não dá para adivinhar, mas a ideia do método passo a passo é que você faça, ao invés de fazer em 2, 3 ou 4 anos, você faça em menos tempo. Metade de 4 anos, 2, ou metade de 2 anos, 1. Ou se você já acabar o terceiro e já entrar, tipo, mágica, né? Mas é possível, entendeu? Ex-alunos que passaram direto com 17 anos de idade, 16 ou 18, acabando o terceiro ano. Mas o que é mais importante é você ter a noção que, ao escolher, você vai estudar sozinho, se você vai fazer o cursinho online, presencial, híbrido, você precisa entender esses pontos mínimos que foram falados hoje, tá? Depois você assiste outra vez. Olha, depois eu vou deixar a descrição bem resumidinho, os itens mais importantes. Eu publico direto muitas coisas aqui, presta atenção, pelo amor de Deus, que tem muita coisa muito importante. Tenho mais de 25 anos de carreira especializados em fazer isso, entendeu? Dando aulas de física em alto nível, matemática em alto nível. E isso que agora é um método, vai ser o primeiro produto digital que tem a ver com você ser aprovado em medicina o quanto antes. E nesse nosso assunto, você que agora vai começar, né? Acabou o ensino médio, que é onde estávamos no papo agora há pouco, você precisa ter paciência, calma e tranquilidade para escutar e ler. Entrar nos grupos, conversar com pessoas, entender opiniões, tomar cuidado, que às vezes as publicações são muito mentirosas, mas tem muita coisa boa publicadas nos grupos, que especialistas falam em reportagens oficiais e tudo mais. Por quê? Porque essas escolhas fazem com que você não tenha ansiedade, não tenha um desgaste
gasto imenso até você resolver isso e já entrar na faculdade de medicina, dentre as que você mais quer, de preferência a sua primeira opção. Então, essa escolha é muito importante, tá? Independente de você fazer do cursinho ou não, independente de você fazer aquele que é possível pagar, né? Eu posso, família, pagar tanto. Então, das opções eu tenho o que? Online, ou presencial, ou híbrido. Ou professores. E pensando em professores, se couber no orçamento, eu sempre falo, se couber no orçamento, vou fazer um cursinho, tá? Esse cursinho aqui, contratamos, vamos fazer lá o ano inteiro. E tem cursinho aqui em São Paulo, capital, e eu já ouvi falar de mais alguns lugares, que faz o contrato por 3 anos. Nossa! Imagina, a família assina um contrato para 3 anos, fica um valor bem menor e você se compromete, né? Vocês comprometem a ficar lá 3 anos para se mostrar o comprovante que passou em algum lugar de medicina. Cursinho importante porque já tem um vínculo com uma família e um aluno por 3 ou 4 anos assinando um contrato, 2 ou 3 é muito comum. Então o que acontece? Precisa de tudo isso? Não dá para ter uma escolha com mais calma? E ao invés de pagar aqui só o cursinho, por que não pagar? Esse cursinho B, a gente cabe no orçamento e dá para pagar uma professora ou um professor de redação em português. Que, da forma particular, sendo online ou presencial, é muito mais eficiente do que você fazer lá no cursinho, que é individual. O professor de cursinho às vezes está dando aula para 20 ou 25. Tem turmas e alguns cursinhos bons aqui em São Paulo que são assim. Ou 100 alunos por sala. Entendeu? Aí vai muito de cada pessoa. Mas no seu orçamento, e eu estou batendo nessa tecla, tá quase acabando a live, você precisa também ponderar, né, no orçamento o que cabe. Porque às vezes as pessoas, um erro muito comum e assustador, é a família, o aluno, a aluna, vestibulando e a família escolherem um cursinho e não sobra mais dinheiro para contratar pelo menos uma professora, um professor de redação. E às vezes um contrato mais esporádico, se não for acompanhamento, física, não estou conseguindo acompanhar, plantão de dúvidas, não tem direito, eu preciso ficar esperando fila, eu fico 2 horas para tirar 5, 6 dúvidas, sem pegar uma filinha aqui, filinha ali, ou no online a mentoria não consegue responder tudo do cursinho online. Coisa que você resolveria contratando um professor, física, contrata um professor de física online, presencial, e vai te ajudar muito em pouco tempo. Então, pondere tudo isso que eu falei hoje, pense com muita calma, são muitas orientações no método Compassar Medicina Metade do Tempo. Essa parte ela é muito grande, porque a partir das dúvidas, da minha experiência em sala de aula, em cursinho, escolas renomadas aqui em São Paulo, particular, online, presencial, né? O que acontece? Essa parte é decisiva no início da sua jornada e não pode esquecer do financeiro, que não é só pagar, caso faça cursinho, não é só pagar o cursinho, precisa ter uma reserva, às vezes para fazer uma coisa por fora, plantar, tem caso, é muito comum, pessoa contrata, por 3 meses o professor de física foi contratado, ou de matemática, ou de biologia, para resolver algumas coisas, como é que faz a prova escrita, como é que resolve, qual assunto mais importante. Então tome muito cuidado com tudo isso, certo? Bem, já praticamente 30 minutos, uma aula, né? Porque aqui, né, online, esses 30 é como se fosse 1 hora de aula em sala ou numa palestra. Espero ter te motivado, te inspirado muito com mais esse assunto, mais nessa live. Eu nem falei no começo, porque hoje caiu 5, 6 vezes, não deu para começar no horário exato, mas eu mudei o horário da live, dadas as minhas aulas, os meus atendimentos, estava ficando muito apertado, eu tenho uns horários fixos ao decorrer da semana de atendimentos, aula de física, aula de matemática, ou a mentoria, né, do método Compassar Medicina do Tempo, e 3
15 horas e 11 minutos estava muito apertado. Eu mudei para o horário 17 horas e 9 minutos, toda terça-feira, com assuntos diferentes e conteúdos pertinentes e fundamentais para você ser aprovado em medicina, na faculdade dos seus sonhos, o quanto antes. Espero ter te inspirado, te motivado, como falei agora há pouco. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.